Risco de bolha no mercado acionário norte-americano. Trump querendo entrar em guerra contra a Venezuela. Juros norte-americanos sendo baixados. E aí, vale a pena investir em dólar diretamente no mercado dos Estados Unidos? Vou falar aqui hoje para vocês por que tem tanta gente abrindo conta diretamente lá fora e por que isso é tão importante de você entender. Então, primeiro, vamos voltar um pouquinho e esquecer como é que está o cenário atual para falar o que significa investir diretamente no Brasil ou somente no Brasil e o que significa você poder investir internacionalmente, diretamente nos Estados Unidos e com um acesso global a uma grande cesta de ativos. Vamos comparar o Brasil junto com o resto do mundo em termos de mercado financeiro, de investimento e até mesmo em termos de participação do PIB na economia mundial. A gente vai chegar a um número que ele representa somente 2% de toda a economia. Então, quando você investe somente no Brasil, significa que se você fosse brasileiro, só investir apenas no estado do Maranhão, que tem a mesma representatividade em termos de pujança da economia. Será que faz sentido? Depois, além dessa questão da representatividade, a gente tem que ter em mente a questão de você fugir de alguns riscos que a gente tem aqui localmente. Primeiro, o risco político, que sempre quando a gente tem eleições ou mudança de governo, ou até mesmo mudanças abruptas em termos de economia, em termos de mudança de tributação, a gente tem forte impacto tanto nos ativos quanto até mesmo no tratamento de transferência de ativos, seja sobre herança ou seja para o que for. Então, ter as contas lá fora te ajuda a você fugir desse risco. Então, segundo, a questão do risco cambial, que tem uma correlação forte também com o risco político. Significa o quê? Sempre quando a gente está passando por alguma crise, seja ela econômica ou seja tendo causas políticas por trás, a gente sempre vê o dólar disparar e o real derreter ou ter fortes volatilidades, fortes emoções ali acontecendo. Quando você tem uma conta diretamente em dólar, você consegue proteger o seu poder de compra e proteger principalmente ao seu patrimônio e os seus investimentos em uma moeda forte aplicando diretamente num país de origem. Então, portanto, investir lá fora significa, primeiro, proteger o seu poder de compra. Segundo, poder acessar economias mais estáveis. E terceiro, reduzir a sua dependência de um único país. Quantas vezes a gente já não viu aqui a nossa bolsa ficando 5 anos, 10 anos andando de lado, enquanto o mundo está passando por momentos de fortes valorizações. Então sempre, quando você investe só no Brasil, você precisa muito acertar o timing correto do ciclo, porque ele acontece, mas ele tem períodos específicos. Agora, quando você investe globalmente, você pode estar preparado para qualquer cenário. Outro ponto interessante que vale a gente dizer, na B3, se a gente for contar a quantidade de ações de empresas que existem listadas, a gente está falando de um universo de 400 ações, 400 empresas somente. Isso até, por si só, já diz que tem uma pouca representatividade da nossa bolsa perante o tamanho da nossa economia. Não é muito comum você ver uma ação, uma empresa, tendo as suas ações listadas na bolsa brasileira. Agora, já nos Estados Unidos, se a gente for somar a bolsa de tecnologia com a bolsa de Nova York, a gente está falando de quase 6 mil empresas que têm as suas ações listadas na bolsa. Então você tem uma diversidade muito maior, tanto em termos de setores, como também em termos de tamanho. Você tem as microcaps, small caps, você tem as big techs, você tem várias classes diferentes. Outro ponto interessante, a diversidade que você tem de ETFs e de REITs, que são outros ativos que misturam fundos e que misturam também principalmente tendências globais. Olha só que interessante que é possível de você conseguir fazer investindo lá fora através de um ETF. Você consegue, por exemplo, investir em Bitcoin através do IBIT ou investir em ouro através do IAU. Quer comprar todas as bolsas do mundo com um único ativo? A CWI. Acha que os Estados Unidos vai ter uma recessão, mas que é um bom momento para investir em ações? CWX. É o mundo todo, menos Estados Unidos. Agora, gosta do mercado brasileiro, acha que ele tá barato, mas você quer dolarizar o seu patrimônio e sair um pouco do nosso risco país, da nossa jurisdição aqui local? EWZ. Além disso, você também consegue acessar os treasuries americanos, que são como os nossos títulos públicos que a gente tem local, ou, como o varejo melhor conhece, o Tesouro Direto, que é a plataforma onde você consegue acessar os investimentos dos títulos do governo federal. Os treasuries, como a gente chama, você tem também várias séries. Ele costuma pagar ali cupons de 6 em 6 meses e você tem diversos vencimentos. Além dos treasuries, você tem também os bonds, que são como as debêntures que a gente tem aqui internamente, que são títulos de dívida corporativo. Também costumam pagar cupons de 6 em 6 meses. Agora, como é que funciona na prática se eu for começar a realizar esses investimentos através da XP? Primeiro, isso é totalmente digital, então você consegue abrir essa conta internacional sem precisar pegar nenhum avião, sem precisar sair do país. Você consegue fazer isso diretamente através da internet mesmo, tendo já a sua conta aberta na XP. Uma vez tendo a sua conta global ativada, você pode mandar. Então, por exemplo, se a gente for mandar esses 10 mil dólares para começar a realizar os investimentos, hoje vai ser algo
aproximado ali entre 55 mil reais, mais ou menos, tá? Então vai depender muito da taxa de câmbio que vai estar no dia. E você consegue fazer isso praticamente de forma instantânea. Então, tendo os 55 mil reais na sua conta corrente disponível na XP, você já converte isso daí para dólar e já manda esses valores lá para fora. Um parênteses bastante interessante para quem gosta de viajar é que faz muito sentido você fechar esse câmbio para mandar para uma conta de investimento, porque o IOF de investimento é somente 1,1. Enquanto se a gente for fechar um câmbio apenas para carregar um cartão para realizar compras lá internacionalmente, seja em euro, seja em qualquer outra moeda, o IOF é de 3,5%, então mais de 3 vezes mais caro. Então faz muito sentido você se programar e você fazer um envio de remessa para realizar investimentos alguns meses ou semanas antes, para primeiro realizar uma aplicação e ter um IOF mais barato. Então por isso também é interessante você ter sempre um pouquinho de dinheiro ali na sua conta de investimentos em dólar. Agora, voltando um pouco, vamos falar do potencial de rentabilidade que a gente tem lá fora. Bom, enquanto aqui o brasileiro está acostumado, principalmente atualmente com juros mais altos, a gente está passando por um momento de Selic na faixa de 15% hoje, podemos projetar ali ela indo a 13, 12, quem sabe. Lá fora, como se sabe, os juros eles são bem mais baixos que isso. Então, apesar da gente estar passando por um momento de juros mais altos historicamente no mercado norte-americano, se a gente for pegar os treasuries, eles estão pagando hoje algo aproximado ali entre 3,8% a 4% ao ano. Então, o rendimento que a renda fixa oferece em dólar, ele de fato é mais baixo. Agora, se você for pegar bonds corporativos, por exemplo, você tem papéis do Itaú, é possível você investir no Itaú através desses bonds dolarizados e você vai ter um retorno também ao ano na casa ali de 4,6% a 4,8% também. Então, de novo, ele vai ficar nessa faixa. Você vai ter alguns títulos ali de bonds, talvez que possam estar com um rate um pouquinho mais baixo, podem vir a chegar ali na casa dos 6, 7, mas ali é sempre importante você observar qual que é o nível de risco daquela empresa que você está investindo na renda fixa, tá? Mas atualmente não vai fugir muito dessa casa ali de 4% até uns 6%, para empresas boas. Agora, o interessante é que dada a diversidade que você vai ter, tanto de ações como também de ETFs, você tem um mundo à sua disposição. E se a gente tem uma taxa oferecida nas rendas fixas, né, que é a parte mais conservadora, sendo um pouquinho menor, o que a gente tem de benefício com isso é que a bolsa, tanto a norte-americana quanto as bolsas também globais, elas costumam performar muito melhor do que isso. Se a gente for pegar em termos históricos, a gente vê que o S&P 500, que é o principal índice do mercado norte-americano, costuma rodar ali entre 10% a 15% ao ano. Então é claro que quando a gente está falando de ações e de ETFs, de renda variável, a gente não consegue travar uma taxa de retorno. Mas é sempre muito importante o investidor ele observar, além do perfil de risco dele, o quanto de risco que ele quer assumir, de ele ter uma diversificação no portfólio. Então, ter um pouco de renda fixa assim, por mais de que o retorno seja mais baixo, porém também ter um componente seu de ações, seja globais ou seja de ações norte-americanas, porque o grande retorno que acontece lá fora é no mercado acionário. Então, se a gente for fazer um mix dessa carteira com um pouco de bonds, um pouco de treasury, um pouco de ETFs que replicam índices de ações, tanto norte-americanos quanto globais, a gente pode chegar a uma taxa média de retorno ali em termos potenciais, entre 10% até uns 12% ao ano, tá? Então, é interessante notar que se você tiver aplicado, por exemplo, esses 10 mil dólares, eu posso ter uma expectativa de retorno ao longo de um ano de pelo menos uns $1.000 acontecendo. Mas vale dizer aqui, diferente da renda fixa pós-fixada local, onde isso simplesmente acontece quase que em qualquer cenário, lá fora todas as rentabilidades sempre sofrem variações, inclusive a renda fixa, porque lá fora só tem papéis pré-fixados. E quem já está mais acostumado a operar papéis pré-fixados aqui no Brasil sabe que quando a gente tem um movimento de taxa de juros ou de curva de juros acontecendo para cima ou para baixo, até mesmo a renda fixa pode ser impactada. Agora, só que é importante você ter em mente que uma vez que seus ativos estão diretamente em dólar, se a gente tiver uma inflação descontrolada aqui no Brasil, com o real perdendo muito valor, o que geralmente de tempos em tempos costuma acontecer, esses juros de 15% que a gente tem aqui não vai valer muito, né? A gente sempre tem que olhar o quanto que é o juro real. E o juro real da nossa economia está girando muito mais perto de 6%, 7% do que desses 15%. Então, por isso, quando a gente fala um investimento em dólar lá na casa de 5%, 6%, não é tão ruim assim quanto você imagina. Falando agora um pouco sobre os custos que ocorrem, um ponto de atenção que o investidor tem que ter, a grande maioria das contas, e principalmente também a da XP, funciona no modelo de corretagem, ou seja, qualquer aplicação que você fizer, seja na parte de renda fixa ou até mesmo comprando ações, você já paga ali uma taxa que pode variar de 0,5%, chegando a 2%, diretamente no momento em que você investe. Então, esse é um momento que sai já direto da sua aplicação quando você já realiza. Então, por isso,
Como é na compra e venda que acontecem os custos, é importante que você não fique procurando entrar e sair toda hora de diferentes ativos. Busque montar uma posição e ficar nela por um período mais longo. Então, se antes, para investir lá fora, era preciso ser milionário e ter contatos e ter portas abertas em lugares que pouca gente tinha acesso, hoje é considerado uma coisa praticamente obrigatória para aqueles investidores mais conscientes que querem ter o seu portfólio diversificado e querem ter principalmente parte do seu patrimônio protegido contra os riscos que a gente tem aqui locais, sejam políticos, cambiais, fiscais, dos mais diversos que a gente pode vir a imaginar. Uma vez que você tem na palma da sua mão o acesso a poder investir mundo afora, por que você não vai fazer isso? Sendo tão fácil e precisando até de uma pouca quantia em dinheiro. Você pode começar a investir ali com valores até que podem ir lá de $1.000, $2.000. Então, de novo, repito aqui, você não precisa ter uma grande quantidade de dinheiro para começar essa experiência e começar a experimentar como que é a sensação de investir nos Estados Unidos e tendo o mundo à sua disposição. E por último, uma novidade que a XP acabou de lançar é que agora ela fechou uma parceria com a Wise. Então, além da conta investimentos, você tem também a conta global de pagamentos. Isso ao longo de 2026 vai sendo ampliado cada vez mais, mas neste primeiro momento a gente vai ter dólar, euro e a libra. Então é possível que o investidor, além de investir, ele consiga também transferir os seus ativos para uma wallet onde ele consiga realizar pagamentos internacionais e principalmente, a partir desse primeiro momento, principalmente, vai fazer os pagamentos em cartão em 3 moedas iniciais, mas depois, como quem já conhece a Wise, você vai ter acesso a mais de 160 moedas diferentes. Então você vai combinar ali o melhor que você tem da parte de investimentos com o melhor em termos de soluções de meios de pagamentos internacionais. E isso, para quem gosta de viajar, é simplesmente um sonho. Então, se você ainda não tem conta e quer começar a realizar os seus investimentos globalmente, você pode abrir a conta através do link que a gente tem na descrição desse canal. Um assessor vai entrar em contato com você para entender um pouquinho o seu perfil e poder te ajudar nesse processo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Até a próxima!